Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, muito bom dia a todos os que estão aqui presentes, os que nos acompanham pela nossa página no Facebook. Hoje nós daremos continuidade àquela série de aulas iniciadas na semana passada a respeito de ensinamentos magisteriais, cartas encíclicas escritas pelos papas ao longo do século XX a respeito dos maiores e principais erros difundidos e disseminados no mundo atual. Então, foi pensado como uma pequena trilogia. Trilogia não é pequena, não engano, né? É um tamanho só. Mas é uma trilogia, né? Serão 3 aulas em que se abordarão essas encíclicas, tratando das questões mais difundidas, dos erros mais difundidos no tempo moderno. Então, foi iniciado na semana passada com a encíclica Pascendi Dominici Gredis, de São Pio X. E interessante que os papas Pio do século XX, cada um deles tem uma encíclica bastante representativa. Então, a última foi São Pio X, agora Pio XI, com a Mortalium Animos, sobre os erros do ecumenismo, e mais adiante falaremos sobre a Humani Generis, de Pio XII, venerável Pio XII, patrono deste santo. Então é interessante notar a preocupação dos sumos pontífices, né, dos papas, com os sucessores da Sé Apostólica de São Pedro, em realmente fazer cumprir aquilo que Nosso Senhor deu como mandato a São Pedro e, por conseguinte, a seus sucessores, que é apacentar o rebanho de Cristo, confirmar na fé e o poder de ligar e desligar, ou seja, esse poder de realmente ser o fundamento da unidade da fé na nossa igreja. E sempre solícitos com essa missão divina, os papas muito preocupados com a salvação das almas e com os problemas relativos aos erros que se difundiam até dentro da igreja, sempre buscaram exortar e ensinar qual é o verdadeiro fundamento da nossa fé e qual é realmente aquilo que nós devemos ter como os princípios que norteiam a nossa vida. Então, o Papa Pio XI escreveu esta encíclica Mortalium Animos, no ano de 1928. Então, primeiramente, dá um pequeno contexto. A Mortalium Animos foi escrita por Pio XI, né? Pio XI foi um Papa que viveu no período entre guerras. Ele foi elevado à Sé Apostólica no ano de, acho que é 1922, se não me engano. 1922. Então, já tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial e estava assim às portas da Segunda Guerra. Ele faleceu em 1939, ou seja, o pontificado dele se concluiu já no ano que se iniciou a Segunda Grande Guerra. E foi um período em que foi marcado por um anseio por parte da humanidade de uma maior integração, uma maior unidade, uma maior fraternidade entre as pessoas. Ele fala isso já no início dessa encíclica, né?
uma observação que é importante notar. Essa encíclica ela está disponível na internet, na página do Vaticano. Tem a tradução em português, tem a tradução em inglês, tem várias línguas traduzidas. Mas a tradução em português, ela está incompleta. Ela tem várias frases que estão faltando. Então, quem souber inglês, quiser ler essa encíclica, pode ler a tradução em inglês, que ela são algumas coisas, assim, algumas frases, algumas pequenas passagens que, não sei por que motivo, não estão presentes na tradução em português. Mas é só essa observação que eu queria fazer. Então ele inicia a encíclica falando que talvez jamais em outra época os espíritos dos mortais foram tomados por um tão grande desejo daquela fraterna amizade pela qual, em razão da unidade e identidade de natureza, somos estreitados e unidos entre nós. Amizade esta que deve ser robustecida e orientada para o bem comum da sociedade humana, quanto vemos ter acontecido nestes nossos tempos. Então, Mortalium Animus, como a gente sabe, as encíclicas elas são nomeadas a partir do começo, né? A primeira frase da encíclica, as primeiras palavras do texto original latino são o título. Então, os espíritos dos mortais, Mortalium Animus. Então, ele fala realmente dessa situação, desse período após a Primeira Grande Guerra, em que havia realmente esse anseio, em que essas dissensões, essas discórdias desaparecessem e que a humanidade pudesse gozar de uma maior fraternidade. Então ele fala isso e depois, em seguida, ele começa a tratar da questão dos movimentos, dos chamados congressos ecumênicos. Porque nesse período também, talvez animados por esse desejo de uma maior unidade, uma maior paz entre os seres humanos, começaram a surgir também certos movimentos dentro das denominações protestantes que buscavam uma maior unificação desses movimentos e dessas seitas. Isso se deu da seguinte maneira: eles perceberam que no seu esforço de pregação e de disseminação das suas fés e das suas doutrinas, havia sempre uma certa disputa, porque, claro, várias seitas, cada uma vai ensinar certas coisas diferentes e não há entre eles nenhum tipo de acordo unânime. Então eles começaram a ver, principalmente as denominações mais liberais, mais ditas modernistas, começaram a querer se reunir nos chamados congressos ecumênicos, em que eles acordavam de se reunir e como que criar uma espécie de um compromisso, de uma espécie de um acordo em que eles se abstinham de professar certas verdades que eles tinham como verdade de fé, que não fossem de acordo com as das demais denominações. Tudo isso se deu nesse contexto em que foi visto que havia uma necessidade dos cristãos se unirem para justamente combater tanto a questão dos conflitos entre eles, entre os seres humanos, como a cada vez maior promoção do ateísmo, da religião, da impiedade, que no século XX foi realmente algo avassalador. E ele se refere aqui no número 2 da tradução, né? No número 2 da tradução brasileira, e diz o seguinte, número 3: os católicos não podem aprová-lo.
Sem dúvida, esses esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religião são mais ou menos boas e louváveis, pois, embora não de uma única maneira, elas alargam e significam de modo igual aquele sentido ingênuo, inativo em nós, pelo qual somos levados para Deus e reconhecemos obsequiosamente seu império. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem esta opinião. Pervertendo o conceito de verdadeira religião, eles repudiam-na e gradualmente inclinam-se para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Daí, segue-se claramente que quem concorda com os que pensam e empreendem tais coisas, afastam-se inteiramente da religião divinamente revelada. Aqui ele está falando mais especificamente, pelo que eu entendo, não propriamente desses movimentos protestantes, mas de um certo movimento mais pan-religioso, pan-ecumênico, muito promovido pela maçonaria. Então, fica claro aqui pelas palavras dele que ele está se referindo a uma mentalidade que é tipicamente maçônica, que diz que não, nós devemos deixar de lado nossas diferenças religiosas e vamos nos unir em paz e concórdia, porque na verdade todos nós cremos no único Deus. O importante é que cada um creia no único Deus e que, portanto, todas essas coisas de religião sectária devem ser deixadas de lado. Isso é uma mentalidade tipicamente maçônica. E o Santo Padre adverte claramente que essa mentalidade redunda no naturalismo e até no ateísmo, no chamado indiferentismo religioso, a ideia de que as religiões elas não têm diferença. Mas isso é totalmente contrário com a realidade, porque afinal de contas, se Deus se revelou e nos revelou a verdade, não cabe a nós, através das nossas opiniões particulares, achar que todos podem igualmente gozar de uma união. Essa união, como ele vai mostrar, é uma falsa união, uma unidade que leva progressivamente o homem a perder a própria noção de divindade, a própria noção de transcendência, porque afinal de contas transforma a fé e a relação do homem com Deus num esforço meramente humano desse contato do homem com a divindade. Isso é realmente uma presunção muito grande. Mas então ele vai tratar, vai dar sequência aqui no número 3, aliás, número 4, e coloca os argumentos dessas denominações cristãs que buscam esses movimentos ecumênicos e mostra como são argumentos falaciosos. Eles usam indevidamente as Escrituras, citando as palavras de Nosso Senhor, que diz que todos conhecerão que sois meus discípulos nisto, se tiverdes amor uns pelos outros. Então eles dizem, acaso não é justo? Ele está citando aqui o argumento dos hereges, dos protestantes que querem essa falsa, transformar a fé cristã, a Igreja de Cristo, numa confederação de igrejinhas, de seitas protestantes, que cada uma professa uma verdade diferente, mas todas concordam em alguns pontos em comum, e aí eles se unem baseados nesses pontos em comum e deixam de lado suas diferenças. E aí ele diz, acaso não é justo e de acordo com o dever, costumo repetir a mim, que todos os que invocam o nome de Cristo se abstenham de recriminações e sejam unanimemente unidos por mútua caridade? Alguém acaso ousaria afirmar que ama a Cristo, se na medida de suas forças não procura realizar as coisas que ele desejou, ele que rogou ao Pai,
para que seus discípulos fossem um? Acaso não quis o mesmo Cristo que seus discípulos fossem identificados por este como que sinal, e fossem por ele distinguidos dos demais, a saber, se mutuamente se amassem? Aí ele cita São João 13, né? Todos conhecerão que são meus discípulos nisto, se tiverdes amor um pelo outro. Oxalá todos os cristãos fossem um, eles dizem. Eles podem repelir muito melhor a peste da impiedade, que cada dia mais se alastra e se expande e se ordena ao enfraquecimento do Evangelho. Então, aqui ele bota os argumentos desses movimentos ecumênicos. E interessante que o principal argumento aí é o seguinte: não, vamos nos unir porque o ateísmo militante está se alastrando. Então, o ataque à religião está cada vez mais forte, nós devemos nos unir. E aí, nos unindo, nós podemos combater mais facilmente esses erros que destroem a fé. Mas, alerta o Santo Padre, sobre os acativos e os afagos destas palavras oculta-se um gravíssimo erro pelo qual são totalmente despidos os fundamentos da fé. E aí ele coloca: só uma religião pode ser verdadeira, a revelada por Deus. Então, ele mostra claramente que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio, ele instituiu os apóstolos, pelos quais ele ensinou a sua doutrina, e através dos apóstolos, ao longo dos tempos, sucessivamente, essa doutrina foi sendo conservada e ensinada às sucessivas gerações. Portanto, não se pode supor, não se pode crer que se possa dizer que a Igreja de Cristo esteja dividida, de modo que ela precisasse se unir através de um conchavo, de um conluio, de um acordo, né? Que a verdade divinamente revelada pudesse, de algum modo, ter se corrompido ao longo dos tempos, quando o próprio nosso Senhor garantiu, através das suas palavras, que estaria conosco até o fim dos tempos, e que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja. Então, aqueles que dizem que a Igreja, porque aos que dizem assim, o seguinte: a Igreja ela está dividida, a Igreja está fragmentada, né? Existem vários cristãos, cada um querendo uma coisa, e a Igreja precisa se unir. Esta opinião é falsa, né? Esta opinião é falsa, é uma falsa concepção. Por quê? Porque na realidade nós cremos que a Igreja é una, né? Nós professamos o credo: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Credo no ensino napolitano. Então, na realidade, a Igreja, ela em si mesma, ela já é una. Por quê? O que é que o Santo Padre coloca? Que a unidade da Igreja se dá pela unidade de fé, ou seja, uma única fé que se professa ao longo do tempo, a unidade de um corpo visível, ou seja, uma hierarquia que se sucede ao longo do tempo, e a unidade da autoridade da sé pequena. Então, sem esses fundamentos, não pode se falar numa verdadeira unidade, não se pode falar numa verdadeira comunhão
Porque na realidade, se Nosso Senhor instituiu a igreja e ela está conosco até o fim dos tempos, como é que poderia se supor que essa mesma igreja professasse ao mesmo tempo que, aí ele cita exemplos, que Nosso Senhor Jesus Cristo está presente, sacramentado, sob as espécies do pão e do vinho, pelo qual ele merece o culto de adoração, e ao mesmo tempo outros que sustentam que aquilo ali é um ato idolátrico e que na verdade é só apenas pão e vinho e que ali não há realmente a presença do Nosso Senhor. Então, supor que possa existir uma unidade nessa natureza é realmente, digamos assim, vilipendiar a própria palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele alerta para essa realidade e proíbe terminantemente qualquer católico de participar nessas congregações, dessas reuniões ecumênicas de cristãos. Aí mais adiante ele vai falar de alguns movimentos, alguns representantes desses movimentos que procuram promover essa unidade. Eles dizem assim, mas eles dizem que os protestantes perderam o culto exterior e ao mesmo tempo dizem que a igreja romana se perverteu e que o sumo pontífice não é verdadeiramente o sucessor de São Pedro, mas apenas alguém que os cristãos, os católicos, por uma conveniência dos fiéis, um consenso, ele preside sobre a igreja, mas ele não é verdadeiramente o sucessor dos apóstolos. E aí dizem que até entrariam em comunhão com a igreja, mas de igual para igual, né? Tem que dialogar. Vamos dialogar, calma aí, vocês são muito arrogantes, mas eles realmente então ele fala: a Igreja Católica depositária infalível da verdade. E aí ele diz: quando o Filho unigênito de Deus ordenou a seus enviados que ensinassem a todos os povos, vinculou então todos os homens pelo dever de crer nas coisas que lhe foram anunciadas pelo testemunho pré-ordenado por Deus. Por testemunhas pré-ordenadas por Deus. E disse também: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, aí fica bem claro que a unidade da fé é realmente a chave da unidade da igreja. E que sem ela não faz sentido falar em igreja, não faz sentido sequer falar em unidade. Porque afinal, se ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, que crê em quê? Né? A fé, ela precisa de objetos formais, né? Ele precisa crer, senão, como já foi dito, né? Como é que se pode crer que possa haver uma união entre aqueles que professam que
como os que adoram realmente presente na Santíssima Eucaristia, por aquela admirável conversão do pão e do vinho, que se chama transubstanciação, e os que afirmam que somente pela fé, ou por sinal, em virtude do sacramento, aí está presente o corpo de Cristo, como os que reconhecem nela a natureza do sacrifício do sacramento, e os que dizem que ela não é, senão a memória e comemoração da ceia do Senhor. Como os que creem ser bom e útil rezar para os santos, né, para Maria Santíssima, e os que dizem que aquilo é um ato de idolatria, porque Nosso Senhor é o único mediador. Então, de fato, não pode haver unidade onde há realmente uma discordância tão fundamental naqueles princípios que são essenciais, né? Então, ele rebate também outro erro daqueles que dizem que devemos diferenciar entre aqueles que são os fundamentos da fé e aqueles artigos de fé que são subordinados, que seriam relativizados, né? Então, ele diz que isso é o princípio até do indiferentismo e do modernismo. Por quê? Porque Nosso Senhor, quando instituiu a igreja, ele enviou o Espírito Santo e disse que através do Espírito Santo seria ensinada toda a verdade. Então, o magistério da igreja, ao longo dos séculos, tem se encarregado de sempre conservar o depósito dessa fé e explicar de forma mais detalhada e mais pormenorizada essa verdade. De modo que a fé, contanto que ela tenha diversos artigos, ela é uma, ela é uma unidade, ela é uma só coisa. De modo que não faz sentido falar em artigos fundamentais e artigos menos fundamentais que pudessem ser relativizados. Por quê? Porque, afinal de contas, o fundamento da fé é Deus. É Deus que se revela, Deus que não se engana e não engana ninguém. Então, se é assim, não podemos agora achar que os artigos da fé sejam negociáveis, ou seja, que nós possamos, em nome de um chamado irenismo, uma falsa paz, deixar de lado e relativizar aqueles princípios que a igreja nos ensina como de verdade revelada. O que fica muito claro na encíclica é isso, né? A unidade da revelação através da igreja, e que esses movimentos ecumênicos que buscam acomodar as diferenças vai fazendo perder essa ideia. E aos poucos, a própria autoridade da fé vai se perdendo. Porque não existe mais um critério objetivo, um critério seguro do que seria a verdade. Porque se cada um tem sua opinião, e nós vamos nos unir aqui, e aí? Onde é que está a verdade? Então, isso aí vai redundar no que ele chama de indiferentismo e modernismo. Então, ele conclui aqui, dizendo o seguinte, que a única verdadeira
possibilidade de promover uma união verdadeira entre os cristãos é através da submissão deles à única Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, em obediência ao Romano Pontífice. E ele proíbe expressamente, como eu já falei, a participação dos fiéis nesses encontros. É importante salientar o seguinte: esse ensinamento do Pio XI e o ensinamento perene da Igreja a respeito do verdadeiro ecumenismo. O verdadeiro ecumenismo, a verdadeira caridade, né? Porque ele falava muito, não, temos que ter uma fraterna caridade entre os irmãos. Mas a verdadeira caridade, ela se fundamenta realmente na fé verdadeira, na fé reta, na fé íntegra. Não se pode falar uma verdadeira caridade fora da verdade, fora daquilo que é a verdade revelada por Nosso Senhor através da sua igreja e através do seu magistério e da sua tradição. Então, a verdadeira unidade da caridade está na profissão da fé dentro daquilo que é o ensinamento da igreja. E, portanto, o que se deve buscar é a conversão. Realmente trazer essas pessoas que, por um motivo ou por outro, estão separados para a união e a verdadeira comunhão da igreja. Porque a igreja, ela é uma, ela já é, em si mesma, ela já é uma, ela já é uma unidade. Mas como Deus quer que todos cheguem à verdade, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, então é necessário que ela se propague e que assim as pessoas entrando na igreja, aí sim teremos uma verdadeira unidade, uma unidade sólida e firme, baseada no próprio fundamento que é Deus. Então, nesse sentido, ao longo da história, houve muitas iniciativas dos Santos Padres para promover esta compreensão do ecumenismo, que é a compreensão íntegra, a compreensão reta, que é de trazer aqueles que estão separados à unidade. Por exemplo, o próprio Pio XI foi um grande promotor dos estudos das igrejas orientais, das igrejas ortodoxas que não estão em comunhão com Roma, e ele mesmo também promoveu, foi iniciado por Bento XV, né? Em 1921 até 1926, mas ele aprovou e promoveu uma série de encontros e conferências e diálogos entre os católicos e os anglicanos, mas sempre nessa busca da união e da verdade. O próprio Pio XII, durante o seu pontificado, a Congregação da Doutrina da Fé, o Santo Ofício, emitiu uma instrução chamada Demotione Ecumenica, na qual ele dá instruções bem claras a respeito de como devem ser esses encontros entre diferentes denominações cristãs, sempre pautados primeiramente pela obediência ao Santo Padre e pela submissão ao magistério, né, aos ordinários e bispos locais que promoveriam esses encontros, esses diálogos, delegados por pessoas de fé íntegra e
reta doutrina e de verdadeira capacidade de realmente argumentação, etc e tal. Então, não é estranho à igreja essa busca do diálogo, mas ela deve ser sempre pautada no fundamento da verdade e da fé, e nunca em um chamado irenismo, né, que foi condenado por Pio XII na missa de Ticópolis e também reiteradamente ao longo dos séculos, dos últimos anos, né, desse século XX. A Unitatis Redintegratio, o documento do Concílio Vaticano II também salienta isso, né, que não podemos, em nome de uma pretensa paz, abdicar daquilo que é a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas recentemente também Bento XVI promoveu certos movimentos nesse sentido, trazendo de volta à unidade certas seitas separadas, né? Ele criou um ordinatário para os anglicanos que se convertiam à fé católica na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, de modo que eles pudessem se integrar mais facilmente à perfeita unidade de submissão ao Sumo Pontífice. Mas é importante salientar isso, né? Que esse tipo de diálogo ele deve ser sempre pautado na verdade. E não é lícito a nós participar de qualquer forma de cultos exteriores de outras denominações, né? Isso tem sido condenado repetidamente, né? O chamado sincretismo é totalmente falso, totalmente aviltante, né? Vilipendiante, porque nivela por baixo. Você pretender que nosso Senhor Jesus Cristo mereça um culto, né, semelhante aos demônios, a chamadas entidades, né, orixás, sei lá mais o que, mas há alguns que, em nome de uma pretensa paz, uma pretensa concórdia, acabam se submetendo a esse tipo acabam promovendo esse tipo de absurdo, né? Porque, pense bem, das duas uma. A pessoa que faz isso, das duas uma. Ou ela realmente não tem fé e ela acha realmente que essas entidades são equivalentes aos santos e é tudo igual, ou ela realmente, um pretenso ato de respeito às crenças alheias, na verdade está sendo profundamente desrespeitoso, porque ou ele nivela e iguala, ou ele finge que é um faz de conta e que está ali só por convívio, só para fazer média. Mas isso é realmente absurdo. Então, os católicos não podem, de maneira nenhuma, participar de nenhum tipo de culto exterior de qualquer outra religião, né? Isso é chamado communicatio in sacris, né? Que é você participar exteriormente de um culto, seja protestante, seja de qualquer outra denominação ortodoxa, mas assim, existe uma diferença, né? Existe uma diferenciação
que é, você pode, por exemplo, porque existem situações sociais, né, que você é convidado para um culto, para alguma coisa desse tipo, um casamento de uma outra denominação, e você não vai se negar. Mas o católico, ele pode sim, dentro dessas condições, atender esse tipo de celebração, contanto que ele não tome parte ativamente dela. Então, tome parte delas apenas de forma passiva, de forma a não dar a entender que aquele culto ali tem um igual valor em relação aos demais, em relação à verdadeira fé, que é a fé da igreja. E, bem, mas é isso, né? Então devemos ter muito cuidado com relação a isso daí. Mas sempre tendo em vista o seguinte, que o fundamento da fé, o fundamento da unidade cristã é a fé, é a verdade. Não pode haver verdadeira caridade, verdadeira unidade, sem unidade de fé, sem unidade de ensino, de algo que perdura ao longo das gerações, porque Nosso Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão, e eu estou convosco até o fim dos tempos. Então, se é assim, devemos crer e confiar certamente que a igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu é aquela que tem o depósito da verdadeira fé e, portanto, da verdadeira unidade. E a verdadeira unidade se dá quando nós aderimos integralmente a essa fé e, portanto, nos submetemos a ela integralmente, sem escolhas, sem relativismos, sem dizer, não, isso aqui está muito ultrapassado, isso aqui foi outros tempos, né? Porque, infelizmente, dentro da própria Igreja Católica, há muitos que se professam católicos, mas não estão plenamente nessa unidade. Aí é que está. A Igreja, ela é una, ela é realmente o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós é que não somos unos, né? A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Mas nós é que não somos unos. Nós somos divididos. Então a verdadeira unidade da Igreja, ela se dá quando nós aderimos cada vez mais perfeitamente a esse corpo, através da fé e através da nossa mais perfeita conformação a Cristo. Então, o que eu queria dizer, na verdade, no final das contas, é isso, né? Que nós devemos conhecer a verdade, devemos conhecer aquilo que a Igreja ensina e devemos ter esse fundamento muito sólido, muito firme em nós, para que assim nós possamos levar essa verdade às outras pessoas e essas pessoas possam se integrar. E mais do que isso, nós também, pessoalmente, temos que ter um sincero esforço de uma conversão cada vez maior, de modo que nós possamos dizer plenamente que somos filhos da Igreja, porque não apenas obedecemos e cremos naquilo que Ele nos ensinou, mas fazemos aquilo que Ele nos mandou, obedecemos os seus mandamentos. Portanto, quando nós crescemos na fé e, portanto, crescemos na santidade, crescemos na caridade, nós nos tornamos assim o sinal de maior unidade. E esse crescimento e esse fortalecimento é o que vai levar verdadeiramente a que as pessoas se convertam. Porque não se pode supor que, relativizando a nossa fé, nós devemos converter alguém, de maneira nenhuma. Pelo contrário. Porque as pessoas vão ver que, bem, se essa pessoa aí, ele diz isso, mas ele mesmo
não está muito convicto disso, então para que eu vou aderir? Pelo contrário, firmando nessa fé e buscando sempre cada vez mais propagar e professar que nós vamos, assim, com a graça de Deus e com a intercessão da Santíssima Virgem, ter cada vez mais um maior crescimento e fortalecimento da Igreja de Cristo. Peçamos então à Santíssima Virgem que interceda por nós para que possamos cumprir adequadamente esse dever sagrado e assim a sua Igreja possa se espalhar e assim abranger toda a humanidade. Rezemos o Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós ladramos os heredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste besteiro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.